Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, esteja aí te abençoando, nos abençoando, né? Somos carentes dele. Estamos no nosso quarto dia de desafio, de jejum e oração. Falta simplesmente mais 10. Espero que esses 4 dias, esses 3, né? Hoje nós estamos iniciando nesse momento o nosso quarto dia, mas espero que esses 3 primeiros dias possam ter sido impactantes, que Deus possa estar te abençoando poderosamente. Ontem tivemos aí a nossa primeira reunião dos nossos grupos. Espero também que você tenha sido muito abençoado. Eu fui muito abençoado no que eu fui. Um tempo muito agradável, onde conhecemos um pouco mais dos nossos irmãos, onde podemos compartilhar, né, da graça e também da esperança que nós temos no Senhor a cada dia. Então, que você possa ser muito abençoado e continue firme. De repente, você não começou ainda, de repente você falhou um ou outro dia, de repente, meu querido, não desista. Não podemos desistir, precisamos ser persistente, buscando ao Senhor, porque com certeza grandes coisas o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. O que nós precisamos é nos colocar na brecha, nos colocar à disposição, nos colocar diante do Senhor, através de orações, através da busca do Senhor. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 4 de Oséias. E nós estamos com o tema hoje, vou mostrar aqui para vocês, nosso tema é esse hoje, né? Quando o povo de Deus ignora os limites de Deus. Quando o próprio povo de Deus ignora os limites de Deus. O que acontece? Quais são as situações? Lembramos que o capítulo 3 nós terminamos falando do extraordinário amor de Deus, do quanto Deus é amoroso, o quanto o Senhor ama as nossas vidas simplesmente por nos amar. Claro que ele não simplesmente deixa, não, eu te amo, então faça o que você quiser. Não, ele ama e por nos amar ele quer nos ver bem e ele sabe que nós só estaremos bem diante dele, na presença dele, buscando o seu poder e a sua vontade. Nós vemos no capítulo 4 que o livro de Oséias começa com uma sentença, uma acusação. Parece que estamos aqui diante de um tribunal e aonde a promotoria, podemos pensar assim, começa a falar, começa a expor a acusação. Ele começa, então, a gente vai ver que isso repete também no capítulo 5:1, mas o 4:1 vai dizer: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. E olha o que ele continua dizendo, estou lendo aqui na NVI. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Oséias, através agora dessa palavra, parece que ele está diante de numa plataforma, em algum lugar, e ele chama a atenção do povo. Ele fala, olha, escuta. Parece quando a gente quer falar com alguém, olha, presta atenção agora, que agora o que eu quero falar é sério. Então ele traz essa palavra de realmente do povo parar para ouvir, do povo entender que Deus estava decepcionado com o povo. Só que a decepção de Deus não é aquela chateação, tô tristezinho, tô chateado. Não. É a decepção de um Deus que ama esse povo. E isso não vai ficar, tô decepcionado, então olha, fica para lá, eu vou ver minha vida. Não. Deus iria colocar esse povo à prova. Deus iria trazer sobre esse povo disciplina. Disciplina. Por quê? Porque o povo havia esquecido do Senhor. O povo havia esquecido de Deus. Temos visto desde o capítulo 1 que esse povo tem ido atrás de Baal, atrás dos Baalins, tem acreditado em tantas outras coisas. Um povo que viu tantos milagres da parte de Deus, um povo que tem uma história maravilhosa com Deus, agora está atrás de madeira, atrás de estátua, atrás de tantas outras coisas. E Deus então aqui vem com uma sentença, com uma acusação. Versículo 2 diz: só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassaram todos os limites. Palavra forte, né? Deus está dizendo, olha, você passou de todos os limites. De tudo aquilo que você poderia fazer, agora você passou dos limites. E ele continua o texto, e o derramamento de sangue é constante. Por isso, a terra pranteia e todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e o peixe do mar estão morrendo. O pecado de Israel, o abandono de Israel, o afastamento de Israel de Deus trazia consequência não só para o homem, mas quando o texto que nós estamos aqui, a terra está pranteando. É como se a terra não produzisse mais, a terra não tivesse mais vida. Continua dizendo que
todos os habitantes desfalecem. E ele continua: os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. As aves do céu, os animais do campo e até os peixes. Percebe a extensão do nosso pecado? Percebe o quanto nós precisamos levar a questão do pecado a sério? Não dá para negociar, não dá para achar, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui não tem nada a ver, não podemos ser muito radical, irmãos. O pecado é algo sério e precisamos tomar cuidado como povo de Deus, porque essa palavra não é para nenhuma outra pessoa, a não ser para o povo de Deus. Era para os israelitas, era para os judeus, a qual eles estavam passando dos limites, e isso viria uma consequência. E a consequência não é: minha vida é minha, se tiver que pagar alguma coisa sou eu. Mentira! Mentira! Muitas vezes nós falamos que não queremos fazer mal para a nossa família. Pelo contrário, eu dou a minha vida pela minha família, dou a minha vida pelo meu filho. Mas quando vivemos uma vida de pecado, tudo que nós falamos já vai por terra. Tudo que nós falamos não existe. Então nós precisamos parar e avaliar, parar e refletir que o nosso pecado, ele vai muito além. O nosso pecado, ele atinge, como está dizendo aqui, ele atinge a terra, atinge os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar. Imagina os nossos filhos, imagina o nosso cônjuge, imagina os nossos amigos. Imagina quantas pessoas nós prejudicamos por causa do nosso pecado. Quantas pessoas nós sentenciamos por viver uma vida distante de Deus, por escolher viver uma vida dentro da igreja, mais longe das Escrituras, dentro da igreja, mais longe de dobrar os joelhos diante do Senhor. Nós precisamos pensar. O versículo 4 continua dizendo: mas ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor, e também ignorarei seus filhos. Agora vem uma palavra aos líderes, vem uma palavra agora aos sacerdotes. Sacerdotes aqui podemos entender que eram os homens que representavam Deus, que traziam uma palavra, um recado de Deus. Ou, melhor, é aqueles que levavam, né, o recado de Deus ao povo. O profeta é aquele que traz o recado de Deus, e o sacerdote é aquele que leva o recado do povo a Deus. É aquele que é o intermediário do povo com Deus. Só que esses sacerdotes estavam corrompidos. Eu estava vendo e diz que nessa questão aqui, o que eles estavam fazendo? Eles usavam de malícia para que o povo pudesse pecar mais ainda. Eles não estavam fazendo ao contrário, para que o povo pecasse menos. Pelo contrário, o que eles faziam tudo para que o povo pudesse pecar a cada dia mais. Com qual intuito? Porque quando o povo mais pecava, mais oferta teria. Mas porque a oferta do pecado era sempre o melhor. Era sempre o novilho, era sempre aquele que era preparado para isso. Então, quanto mais o povo pecava, mais recursos os sacerdotes tinham. Percebe o nível da corrupção? Percebe que os próprios sacerdotes, os próprios líderes, estavam brincando com a mão de Deus, brincando com as leis de Deus. E Deus está dizendo: olha, vocês me rejeitaram, eu estou rejeitando vocês. Eu estou rejeitando vocês. Eu rejeitarei vocês. Eu rejeitarei os filhos de vocês. Diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A maior questão de Deus com o povo não era que o povo não tinha conhecimento, porque não está simplesmente falando de falta de conhecimento, mas está falando de rejeitar o conhecimento. A falta é porque eu tenho nas minhas mãos, eu tenho, mas eu não quero, eu rejeito, eu coloco de lado. Não é aquela questão daquela ignorância por não conhecer, por não saber, não. Era uma ignorância consciente. Eu sei o que Deus está dizendo, eu sei o que Deus quer da minha vida, mas eu não quero. Eu não quero. O povo começa a levar Deus ao seu limite. Nós sabemos, a Bíblia deixa muito claro que Deus tem um limite. Chegará o tempo a qual Deus virá. Aconteceu isso com Judá, aconteceu isso com Israel. Aconteceu isso no período bíblico de muitos momentos. E por que com nós será diferente, irmãos?
Precisamos lembrar, nós gostamos daquela frase, daquele texto que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse texto ele serve para nos abençoar, para nos trazer esperança, sabendo que o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, o mesmo Deus que moveu grandes coisas, abriu o mar, ressuscitou, deu o maná para o povo, multiplicou pães, esse Deus do passado, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Mas o mesmo Deus também que castigou Israel, o mesmo Deus que disciplinou Judá, é o mesmo Deus hoje e será eternamente. Existem os dois lados da moeda, meus irmãos. Então nós precisamos avaliar as nossas vidas, levar a sério a questão do pecado. Não permitimos que ele pegue em nós como um bicho, como um sanguessuga, que vai sugando. A gente fala assim, é só um sanguessuga, deixa aqui, não tem problema. Quem é mineiro, a gente tinha muito bicho de pé. É só um bichinho de pé. E na realidade, bicho de pé, não sei quantos conhecer, põe aí nos comentários, pra gente lá em Minas era bicho de pé, alguns chamam de bicho de porco, né? E os primeiros momentos dele era gostoso, porque era uma coceirinha que dava, uma coceirinha no pé onde ele estava, gostosinho que você ficava ali coçando, né? Parecia meio que uma cosquinha, mas depois, irmãos, aquilo se não fosse cuidado, aquilo traria sérios problemas. A gente nunca teve, porque a gente sempre sabia, né? Meus pais sempre sabiam como lidar com as situações, meus tios, então a gente não tinha dificuldade em relação a isso, mas sabia que se ele permanecesse, ele poderia causar grandes problemas. Assim é o pecado. Muitas vezes no início ele, não tem problema, deixa aí, não está fazendo mal, não está incomodando ninguém, beleza. Depois vem uma coceirinha ali, aquela coceirinha gostosa, tranquilo, mas depois nós pagamos um grande preço por isso. Assim é com o pecado. Assim é nós que temos as Escrituras à nossa disposição e não fazemos uso dela. Nesses 3 dias de desafio, você parou para ler tua Bíblia? Eu tenho feito uma maratona aí de leitura bíblica. Né? Para mim tem sido bacana, tem sido gostoso, né? Desafiar, acordar um pouco mais cedo, uma meia hora mais cedo e ali ler. A ideia não é estudo, a ideia é ler a Bíblia, ter contato com ela, ter contato com a palavra do meu amado, saber o que ele quer de mim, o que ele pensa de mim. Então nós precisamos ter esse desejo. E muitas vezes nós temos, mas nós temos rejeitado. Nós está diante de nós, mas temos rejeitado. Temos a cura para uma doença, mas muitos têm rejeitado. Nós sabemos, nós que vivemos com Cristo, sabemos que nós temos a cura, a esperança para a nossa família nas nossas mãos. Mas às vezes temos rejeitado, às vezes não queremos, às vezes simplesmente deixamos de lado. E o Senhor disse: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor, também ignorarei seus filhos. Continua dizendo, versículo 7, quanto mais aumentarem o sacerdote, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto o sacerdote por causa dos seus caminhos e lhe retribuirei os seus atos. Percebe que ele diz aqui no versículo 8, eles se alimentam do pecado do meu povo. Olha que continua, eles e têm prazer em sua iniquidade, porque estava trazendo recurso para eles. Estava trazendo situações para eles. Deus no livro de Oséias coloca diante de nós, eu creio que o mesmo que ele colocou em Deuteronômios. Coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que nós temos escolhido? O que nós temos escolhido? No culto de domingo nós falamos sobre isso, que Deus abençoa a nossa família. Que Deus sempre tem o desejo de abençoar, que as nossas famílias são feitas para nos abençoar e nós abençoá-los. Que muitas vezes, em muitos momentos, uma pessoa, citei aqui, né, Noé, através de Noé, Deus salvou, né, a sua família. Abraão, através de Abraão, Deus abençoou sua família. Através de José, Deus abençoou a casa de Faraó. Através das parteiras, Deus lhe deu família e abençoou. Na casa de Obed-Edom, enquanto a arca estava lá, diz que Deus abençoa a sua família e tudo aquilo que ele possui, Deus dá prosperidade a ele. A bênção de Deus sobre as nossas vidas, ela também atinge a nossa casa, ela atinge a nossa família. E é isso que nós precisamos pensar, é isso que nós precisamos avaliar. Um Deus que age, um Deus que move, mas um Deus que muitas vezes nós temos rejeitado. Um Deus que está como o pai do filho pródigo,
Em Minas a gente tem a ideia de alpendre, e muitas vezes ele está ali, no alpendre, simplesmente esperando a gente voltar, com os braços abertos, esperando voltar, esperando uma oração nossa de confissão, de repente orar e falar: Senhor, eu não sei qual é o problema, só sei que a minha vida não evolui. Não estou dizendo de prosperidade financeira, eu acho que isso tudo é consequência, mas estou falando de prosperidade espiritual, de sentir o Senhor, de ter contato com o Senhor. De repente precisamos orar e falar: Senhor, eu não tenho vontade de ir no culto. Mas será que o culto é ruim? Será que o culto não? O culto não é ruim porque quem entrega o culto sou eu. A igreja faz parte desse processo, mas eu vou para o culto para que eu possa entregar o meu culto ao Senhor. Será que não tem algo aí que de repente nós não sabemos se ser tratado e precisa ser moldado? Precisamos tomar cuidado. Para que será quando nós olhamos o capítulo 3 e vemos um Deus que tem um amor extraordinário por nós. Ao chegarmos no capítulo 4, podemos ter esse amor, esse Deus que nos ama de uma forma tão poderosa, de uma forma tão preciosa, e de repente chegar no capítulo 4 e ouvir essa expressão, ouvir essa questão: ultrapassaram, né, o versículo 2 vai dizer, ultrapassam todos os limites. O povo de Deus tem ultrapassado os limites de Deus. E isso é um grande perigo. Porque, irmãos, de Deus não se zomba. Só que tudo que Deus tem trazido aqui não é simplesmente um peso, mas é Deus chamando o povo à realidade. É Deus trabalhando com o povo e dizendo: olha, há uma esperança. E o caminho do retorno é o melhor. O caminho da felicidade é o retorno. E é isso que Deus espera. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele entendeu o que ele estava fazendo da vida dele, todo perdido, comendo lavagem, comendo comida de porco, sendo humilhado. Ele diz: espera aí, na casa do meu pai ninguém passa fome. Na casa de meu pai os escravos têm comida de qualidade. E eu? Ele diz: voltarei ao meu pai, voltarei. Pedirei perdão, falei: pequei contra ti, contra os céus, contra a terra, não sou digno. Mas ele estava feliz naquele momento se fosse tratado simplesmente como um escravo, como um servo. Mas o pai que é amoroso, o pai que tem esse extraordinário amor, restaura a posição de filho. Você não vai andar descalço, você anda calçado. Você não, você tem um anel no seu dedo porque eu tenho aliança contigo. Você tem roupa porque eu te visto, eu te protejo, eu te guardo. Assim é o que Deus faz com as nossas vidas. Versículo 10 vai dizer que eles comeram, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselho a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, e eles são infiéis ao seu Deus. Dizendo que o povo estava buscando Baal para ter prosperidade. Ele buscava um Baal para achar que poderia através dele ter o suficiente. Ele buscava Baal para que a prole pudesse aumentar, para que eles pudessem ser mais fortes. E Deus estava dizendo: isso é tudo em vão. Isso é tudo em vão. Deus tinha uma acusação contra o povo. A pergunta que eu preciso fazer e que nós precisamos refletir: será que Deus tem uma acusação contra as nossas vidas? A acusação de Deus era porque o povo havia rejeitado o conhecimento. O povo não queria, o povo abandonou as leis do Senhor. E você? E eu? Como nós estamos? Não digo agora simplesmente o fato de ler a Bíblia. Eu coloco muito que conhecimento sem prática é simplesmente informação. E muita informação não gera o que é preciso. Agora, quando nós temos informação e essa informação se torna em prática, a informação mais prática gera transformação, gera conhecimento prático de Deus agindo, de Deus movendo, de Deus trazendo da tua graça. Versículo 13 diz: sacrificam nos altos montes, queimem incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebito, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterares, porque os próprios homens se associam a meretrizes.
e participam do sacrifício oferecido pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Desde ir a Gigal, não suba mais a Bet-Aven, e não diga, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes, como bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-los? Como cordeiros na campina? Efraim aliou-se aos ídolos, deixando-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente o caminho vergonhoso. Redemoinho as varrerá para longe. Os seus altares lhe trarão vergonha. É um texto muito complicado, difícil, mas um texto que a gente precisa pôr à luz como um espelho das nossas vidas. O Senhor disse que o povo estava indo, né, nesse estoraque terebita, era como uma árvore que dava uma sombra bem gostosa. Sabe, aquele momento está muito quente, você para e fala, poxa, que sombra deliciosa. E eles usavam isso para oferecer sacrifícios a Baal, para realmente ali se prostituírem. Deus dizendo, olha, eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com isso, que nem um lugar para vocês se prostituírem mais vocês terão. E diz que o Senhor não vai castigar as filhas nem as noras, porque começou com os homens, com os que são os sacerdotes da sua casa, os que são ali os homens a qual Deus colocou para ser a diferença na família. O erro começava dele. E como é triste hoje nós vemos tantos homens abandonando a sua posição de pai. Nós temos feito na nossa igreja o curso de hombridade, e o nosso lema ali é ter orgulho, ter prazer na paternidade, ter prazer no nosso casamento, poder realmente viver essa essência, sabe? Não ser feliz simplesmente por ter um filho. Ter um filho qualquer um pode. Só tem uma relação, tá fértil. Não, glória a Deus, vai. Agora, ser pai, nem todos que têm um filho é pai. Porque pai é a questão de cuidar, na hora de dar bronca, bronca, na hora de chamar, muitas vezes toda a responsabilidade vai para as mulheres. E nós precisamos tomar a posição. Quando um pai não ora, por que eu quero que meu filho ore? Por que eu quero exigir que meu filho ore? Às vezes eu obrigo ele para a igreja, mas eu estou cansado. Às vezes eu obrigo ele a ler a Bíblia, mas eu não gosto muito de ler. Não estamos falando de gostar ou não gostar. Deus não está te chamando para a faculdade. Deus está te chamando, posso até dizer para uma faculdade, mas a faculdade da vida, de realmente nos apresentar diante do Senhor. Deus tem uma sentença contra Israel. Deus tem uma sentença contra Judá. E meu irmão, no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, né, no nome de Jesus, eu espero que se até nesse momento, de repente, você perceba que Deus possa ter uma sentença contra ti, assim que terminar esse vídeo, assim que terminar essa transmissão, dobre os joelhos e peça perdão ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor e volte aos caminhos, aceite a disciplina do Senhor. Fala, Senhor, eu quero. Assim como nós tomamos medicamento, quando fazemos tratamento ali, você percebe como a gente não esquece? Se a gente tem dificuldade, a gente pede alguém para nos ajudar, a esposa, o filho, a mãe ou o pai. Fala, eu preciso tomar esse remédio aqui a cada 6 horas, de 8 em 8, de 12 em 12. Me ajuda, então você pega o celular e coloca ali, cronometra ali para não ter perigo, para não errar. E ali você começa a tomar, faz um tratamento de 7, 14, o quanto for, no horário certo. E quando de repente acontece de você passar do horário e você esqueceu, já fez 30, 40, uma hora que você não tomou, você fala, meu Deus do céu. Você faz o quê? Você para tudo e vai lá para tomar. E muitas vezes a disciplina do Senhor é assim. Muitas vezes nós marcarmos horário para ler a Bíblia. Existe um momento que nós vamos precisar de ajuda nessa disciplina. Fala, olha, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho um problema com isso. Me cobre. Ter alguém para que possamos prestar conta. Porque aí nós temos um dever com alguém. Já não é mais algo que ficou só para mim, mas agora eu compartilho com alguém. Então, meus irmãos, que Deus possa trazer essa verdade sobre nós, sabendo que nós temos um Deus amoroso, está diante de nós. E eu quero te convidar, sei que muitos estão assistindo agora logo pela manhã, outros vão assistir durante o dia. Louva a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe. E ao ouvir isso, se você quiser e sentir tranquilo, à vontade de fazer isso, nos comentários aqui, deixe o seu pedido de oração. Faça isso nos comentários, não faça no chat, nos comentários fica mais fácil para a gente visualizar. E eu estarei orando por você.
E peço a você que quando estiver aqui, for nos comentários e ver esses pedidos, tire um tempinho. De repente vai ser, olhe pela minha família, o que está acontecendo com essa família? Não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Então, quando você orar, Senhor, abençoa a vida desse irmão, que de repente você não conhece, de repente você está em Simonésia, e de repente alguém aqui de Diadema, São Bernardo, coloca o pedido e fala assim, eu nem conheço, mas o teu Deus conhece. E mesmo você não conhecendo, é um irmão em Cristo. É alguém que faz parte do corpo da igreja de Cristo. Então que você ore, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com esse irmão, mas ele colocou esse pedido, eu peço a Ti, entra com provisão e providência. E se coloque, irmão, diante do Senhor. Aceite a disciplina, porque com certeza grandes coisas o Senhor tem para fazer. E Ele quer fazer. Cabe a nós, iremos permitir? Cabe a nós avaliar. Podemos realmente nos colocar diante do Senhor e deixar Ele moer? Lembra de, né, uma boa garapa? Alguns não conhecem garapa, né? O mesmo caldo de cana. Ali de repente você passa a primeira moagem, passa uma segunda, depois você dobra a cana, passa de novo, aí você dá mais uma dobrada para ali, você aquela força para sair aquele que a gente brinca, né, do chorinho. E é tão gostoso, né? Produz um caldo de cana tão bom, eu gosto. Sei que muitos de repente não gostam, e é assim que Deus faz conosco muitas vezes. Mas ele não nos moe para destruir. Ele não nos moe para humilhar. Ele não nos moe para mostrar a nossa vergonha, para que possamos ser envergonhados. Pelo contrário, ele nos moe para colocar de pé diante dele de novo. Ele nos moe para que depois ele possa nos glorificar novamente, porque através da nossa glorificação, o nome dele também é exaltado. Então gostaria que você pensasse nisso, que é perigoso quando o povo de Deus ultrapassa o limite do próprio Deus, o limite do seu Deus. E temos que tomar cuidado para que isso não venha a acontecer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Você possa ter uma quinta-feira muito, muito poderosa em nome de Jesus. Uma quinta-feira cheia da presença do Senhor. Uma quinta-feira onde, ao chegar ao fim dela, você perceba a mão, a ação e o poder de Deus. Deixa eu orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu louvo a Ti, ó Deus, pela vida do meu irmão, que independente do horário, ó Pai, que ele vai estar assistindo esse vídeo, que a Tua palavra adentre o coração, que o Teu amor, ó Pai, invada as nossas vidas. E se algo percebermos, tem algo de errado, algum pecado, algo que precisa ser tratado, ó Pai, que nós não venhamos ter dificuldade de confessar. Se acharmos, ó Pai, essa situação difícil, que possamos, que o Senhor ilumine a cada um dos meus irmãos, para que possa achar alguém, um companheiro, alguém possa prestar contas, alguém, ó Pai, tem um desejo de ajudá-lo a viver do Teu querer, da Tua graça, da Tua glória e da Tua unção. Então, Pai, eu peço a Ti da Tua bênção, peço a Ti da Tua graça, aqueles, ó Pai, que já iniciaram o jejum no dia de ontem, o que estarão começando agora pela manhã, Deus guarda, Deus proteja, Deus dê da Tua mão, da Tua glória e da Tua graça sobre a vida dos meus irmãos, para que eles possam, Pai, sentir do Teu poder, da Tua unção e da Tua glória. Ser com a vida dos meus irmãos, agindo segundo o Teu querer, a Tua graça e a Tua glória. É o que eu oro a Ti, meu Pai, pedindo a Ti, da Tua presença, para que, ó Pai, não permita que passamos os limites, mas que possamos, ó Pai, ficar ali diante do Senhor, servindo a Ti, buscando fazer o Teu querer, a Tua vontade. É o que eu oro a Ti, grato por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Mais uma vez, uma quinta-feira muito poderosa, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.